Eu entrei, por exemplo, eu era... Se me perguntasse quando eu era adolescente, eu falava que eu queria dançarina de axé. Gente, Vou dançar o tchan. Maravilhosa! eu com 13 anos tinha Eu aquela... não, porque eu era gorda, gente. Eu não, mas eu também. Gente, eu fui obesa, eu venci a obesidade por uma questão minha mesmo, de eu não me sentir confortável dentro do meu corpo. Mas quando eu era mais novinha, tinha, eu não sei como tá hoje em dia as escolas, mas tinha aquela escola da família de domingo, né? E aí, quando eu tinha 13 anos, eu dava aula de axé. Então, se perguntasse pra mim naquela época que eu quero dançar no tchan, entendeu? Óbvio. Mas aí eu fui mudando, a gente vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo. Meu primeiro trabalho foi como recepcionista de uma instituição aqui em Campinas, né? São vários oftalmos lá, uma rede bem famosa. E já tava na saúde, né? E eu queria. E aquela pressão, né? Tipo, pô, 20 anos, você não fez nada ainda, né? Tem que fazer uma coisa. Ah, né? Vamos se mexer. E aí eu falei, tava muito em alta ser massoterapeuta. E eu falava assim, nossa, eu nunca fiz massagem na vida. Mas, vamos fazer o curso, né? E você fez? Aí eu fui fazer o tecnólogo em massoterapia, minha primeira formação em massoterapeuta. No último estágio da massoterapia, eles levaram a gente pra fazer massagem na PAI de Campinas. Era aquelas massagens nas costas, massagem rápida, né? Uhum. Cara, aquele dia mudou a minha vida. Mudou, simplesmente foi assim, abriu um leque na minha cabeça que eu falei assim, eu preciso trabalhar com este público. É o que eu quero. Ai, Então, que assim, legal. através da massagem que eu falei assim, não, eu senti no dia, assim, foi um negócio transformador mesmo. É o público que eu quero atender. E aí eu terminei a massoterapia, atendi. Só que aí fui pra estética, né? Porque é o que... Massoterapia. Massoterapia hoje em dia no Brasil é estética, não adianta. Uhum. E eu não queria trabalhar com estética. E aí eu fiquei nessa de o que eu posso trabalhar que eu vá atuar com aquele público. Aí me passou várias coisas, né? Fono, físio, TO. Que é TO? Terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Isso. E aí eu falei, bom, dentro dessas, o que eu mais me identifico? E aí que eu fui pra físio. Mas eu já entrei na fisioterapia. A maioria entra na fisioterapia por causa da ortopedia, da reabilitação. Só de falar em ortopedia, eu já me arrepio. Eu falo, a gente tava conversando eu isso. não suporto ver um osso quebrado. O negócio me dá agonia, assim, né? Cardiologia, hospital, foi traumático pra mim. Mas eu entrei na físio porque eu já queria a neuro. Então, durante a faculdade, eu já fui... Quem é o professor de neuro? Quem que dá curso fora daqui? Onde tem mesmo clínica? Na faculdade, você já foi indo pra esse... Eu já fui ali. Era época de Instagram, de seguir as pessoas, de Orkut, seguir página de clínica. Eu já comecei ali. Nos primeiros semestres, eu já era Jerusa, um beijo, que era a professora de neuro de lá, que me acompanhou todo o trajeto, assim... Já grudei nela, falei assim, viu, eu entrei na física por causa da neuro. Então, assim, a gente vai ser amiga. A gente vai ser amiga. Você não sabe, mas você é minha super amiga. Exatamente. Você sabe que você me falou isso, que o dia que você foi na PAI foi o dia que mudou a sua vida. E eu lembro que quando eu fazia faculdade na área da saúde, quando eu fiz estágio no GRAAC, e mudou realmente a minha vida, porque foi ali que eu vi que não era pra mim. É o afeto negativo que a gente fala, né? Aquilo te afetou, mas você entendeu. Mas eu acho que é muito importante você entender. Tem noção, se você tivesse terminado, que era algo que você odiava, você não ia fazer, na verdade, meio que ser decidida, né? Você não ia. Cara, e eu lembro que, assim, faltava 6 meses pra terminar. E aí, assim, claro que mas a minha mãe tá numa situação financeira difícil, né? E eu tenho a minha filha e não sei o quê, e eu vou trabalhar e tal. E a minha mãe, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou pagar. E imagina, eu vou conseguir, pode ir. Chegou até o coordenador e falou, Fia,
falta 6 meses, gata. Atrasa os 6 meses, depois você paga, pau no cat, vamos embora. Só que aquilo, pra mim, eu já tinha ido em clínica de fratura, eu já tinha ido pra hospital público. É, porque você já tava terminando todos os estágios, né? Fica lá na Zona Sul, que chega gente com facada, Sim. gente com tiro. Eu fiz estágio aqui no Mário Gatti, aqui em Campinas. Gente do céu, aquilo... Então, eu tava chorando. não, mas no pronto-socorro era da hora. Era show de bola o pronto-socorro. Cada dia era uma emoção diferente, porque era um hospital ali que ficava perto da quebrada, perto da estrada, perto Era de só a todos galera os que flertes. ia daquele jeito, né? Só que assim, quando eu fui pro GRAC, eu juro pra vocês, gente, pra mim, eu me lembro de lá, parece que tudo era cinza. Não tinha cor. Sim. Era assim, todas as crianças. Cara, eu olhava aquilo, eu pensava, meu, eu não vou ficar vindo todo dia pra ver. Não Que que eu gente tivesse sofrendo. negligenciando aquilo, Sim. sabe? Mas pra ficar vendo criança sofrendo. É, eu falo que essa é uma área que pra Aquilo mim não não serve. é pra mim. Nem a sua, porque eu vou pegar tudo e não, pra mim não dá. Eu acho que cada um nasce pra um setor. Acho que é por isso que depois, cara, depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar em loja. Sim. Eu fui trabalhar em comercial de transportadora. Eu fui trabalhar em atendimento, no operacional. Sempre trabalhei. Depois eu tive loja, eu tive restaurante. Então, assim, eu vejo que eu amo pessoas, eu gosto de pessoas, mas eu não sei lidar com o sofrimento. Sim. Também não. Porque eu acabo sendo esponja e eu absorvo aquilo. Eu naquela fase, eu sempre fui a que acolheu mesmo, assim. Pra mim sempre foi muito fácil lidar. Não era um problema pra mim ver uma deformidade, uma dificuldade, uma alteração. Não era uma questão pra mim, né? Eu tinha pacientes com um paciente que eu era, assim, um grude meu também, tem uma doença degenerativa. Então ele chegou pra mim ainda muito bem. E eu sabia que ele ia perdendo isso. Então, pra mim, também era super ok. Eu tava ok com a profissão em si que eu escolhi. O problema é que eu estava numa fase de depressão e que, assim, qualquer coisa estava me afetando. Uhum. Tudo tava colocando, assim... Você não tava bem. eu não estava E às vezes bem. acontece pra te colocar em um lugar muito melhor. Se você for Exato, colocar hoje o que ela. Profissão é o Hoje o que máximo. você faz Exato. acolhe muito mais. E eu acho que tem muitas poucas pessoas nessa área, não tem? Hoje já tá bem maior, assim, o público de terapia. Mas eu não vejo muito difundido. É muito difícil. É, eu ia dizer, porque a gente quase não escuta falar profissionais da área e. Vai se ver muito assim, pedagoga, especialista em psicomotricidade, educador tá. físico, personal kids, que aí trabalham com a psicomotricidade também, né? Então, o psicomotricista é mais difícil de você encontrar abertamente falando como profissão, né? Mas não é difícil encontrar nas instituições, nas escolas, não é difícil. E você, como psicomotricista, acertei. Nossa, eu vou passar a semana inteira falando. É chique falar, não é? Psicomotricista. O que você faz, Wilson? Psicomotricista, você consegue meio que abranger tudo isso? Você consegue trabalhar com um professor, consegue trabalhar com um psicólogo, consegue trabalhar numa academia, Sim. consegue... Em qualquer lugar você consegue trabalhar. A gente sempre trabalha interdisciplinar. É meio que um clínico geral. Não é um clínico geral, mas a gente dá suporte, porque, como eu disse, Tá. cada especialidade vai trazer a sua vertente. Então, eu, como físio, a diferença entre fisioterapeuta e psicomotricista. Eu, como físio, eu aprendi a olhar a deformidade, o encurtamento, a dificuldade que a criança tem. Você já veio com uma outra visão, na verdade, pra área. São muito corporal mesmo, assim, encurtamento, músculo encurtado, articulação rígida, cérebro, parte do cérebro que tá lesionada, que tá afetando no músculo, na articulação, na força, sabe? Músculo, articulação, é isso, é estrutura, né? Então, essa é a visão que eu tinha como fisioterapeuta. Agora, como psicomotricista, já é totalmente diferente. Eu vou ver essa dificuldade, mas eu vou ver mais o a fundo também. O que essa dificuldade está limitando a interação com o ambiente, a interação com o outro, o aprendizado dessa criança. Eu, como físio, eu quero que o meu paciente pegue um brinquedo à frente.
Eu, como psicomotricista, eu quero que ele pense, que ele crie estratégias, que ele queira fazer esse movimento com uma intenção. Não é só porque eu quero que ele faça essa habilidade. Entende? Não é porque, por exemplo, uma criança chegou para mim com atraso de desenvolvimento, eu, como fiz, eu quero que ela alcance todos os marcos. Porque eu sei que é importante ela chegar lá na frente até o andar, por exemplo. Entendeu? A psicomotricidade, ela vai olhar de uma forma mais ampla. Do quanto que esse atraso está limitando ela da comunicação com as outras crianças, do aprendizado, do criar estratégias. O porquê que não está fazendo? É músculo, é força, é vergonha, Que interessante. é falta de confiança, é falta de estímulo da família, enfim, sabe? Uhum. Então, eu vou abranger. Então, eu vou fazer com que essa criança tenha, sim, um movimento, só que com intenção.